Em uma madrugada fria, Adela acordou abruptamente, sentindo uma umidade incomum nos lençóis. Javier, sussurrou a princípio, mas depois, com mais urgência, sacudiu o ombro dele. Javier, acorde, a bolsa estourou. Precisamos ir ao hospital agora mesmo. Javier, ainda meio adormecido, abriu os olhos de repente e se levantou rapidamente. Você tem certeza? Perguntou, mais por reflexo do que por dúvida, enquanto pulava da cama e procurava sua roupa. Sim, querido, precisamos ir já, respondeu Adela, tentando manter a calma. Enquanto se vestia apressadamente, Javier pensou em Lucas, seu filho de 4 anos que dormia tranquilamente no quarto ao lado. Ele se aproximou do pequeno e o sacudiu suavemente. Lucas, acorde. Vamos levá-lo para a babá. Sua irmãzinha está chegando, explicou com um sorriso que mal disfarçava a pressa. Lucas abriu os olhos com dificuldade, ainda sonolento e confuso, mas ao ver a expressão séria de seu pai, assentiu e deixou que o ajudassem a se vestir. Em poucos minutos, a família estava na porta da babá. Javier bateu com insistência e, quando a mulher abriu, explicou a situação com um sussurro apressado. Precisamos ir ao hospital. O bebê está a caminho. Você pode ficar com Lucas? A babá, ainda sonolenta, assentiu rapidamente, segurando a mão de Lucas, que, embora ainda confuso, não soltou seu pequeno ursinho de pelúcia. Já no hospital, um médico conhecido de Javier, com quem ele havia trabalhado algumas vezes, os recebeu com um sorriso calmo. Adela, está tudo pronto. Vamos levá-la para a sala de parto, disse com um tom profissional, mas amigável, tentando tranquilizá-la. Adela respirou fundo e assentiu, enquanto as enfermeiras começavam a prepará-la. Javier, que sempre fora um homem forte e decidido, não pôde evitar que os nervos o dominassem. Não acho que vou conseguir entrar, Adela, confessou com a voz trêmula. Estou muito nervoso. Ela, apesar da dor, deu-lhe um sorriso compreensivo. Está bem, Javier. Espere aqui. Logo você conhecerá a nossa pequena. Horas depois, o choro de Teresa ecoou na sala de parto, enchendo de alívio e alegria todos os presentes. Adela, exausta, mas radiante, segurou sua filha pela primeira vez. Olhou para sua pele, mais escura do que esperava, mas seu coração se encheu de amor instantaneamente. Olá, minha pequena, sussurrou, acariciando sua bochecha macia. Você é perfeita. Enquanto isso, uma enfermeira saiu para chamar Javier, que se levantou rapidamente ao ouvir seu nome. É uma menina linda, disse a enfermeira com um sorriso, enquanto o guiava até o quarto. No entanto, ao entrar e se aproximar do berço, Javier parou abruptamente. Seu rosto, que antes estava iluminado pela expectativa, mudou bruscamente ao ver sua filha. Adela, component placement, murmurou, com a voz carregada de confusão e algo mais que ela não conseguiu identificar de imediato. Por que a pele dela é tão escura? A pergunta pairou no ar, e o quarto, que momentos antes estava cheio de ternura, ficou impregnado de uma tensão inesperada. Ao ver a surpresa refletida no rosto de Javier, Adela tentou acalmar a situação. Querido, começou com um sorriso que mal disfarçava seu nervosismo. Você percebeu que nossa pequena chegou com algumas diferenças, certo? Mas isso não importa. É um verdadeiro milagre tê-la aqui. Estou tão feliz. Com uma ternura infinita, ela se inclinou e beijou suavemente a testa da recém-nascida Teresa, sentindo uma conexão instantânea e profunda com ela. Javier, no entanto, estava visivelmente afetado. Enfermeira, poderia nos deixar um momento a sós? Preciso ficar sozinho com minha família, pediu com uma voz tensa, tentando manter a calma. A enfermeira, embora surpreendida pelo pedido, aceitou com um sorriso profissional. Claro, sem problema. Parabéns pela linda bebê, disse antes de sair do quarto, fechando a porta atrás de si.
Adela, imersa na felicidade do momento, não percebeu a tensão na voz de Javier. Estava completamente concentrada na magia de ter dado à luz. Venha, amor, segure-a um pouco. Ela é nossa pequena, disse, estendendo Teresa para os braços de Javier, querendo compartilhar com ele a felicidade que a envolvia. Mas Javier recuou, seu rosto empalideceu e suas mãos começaram a tremer. O que é isso, Adela? Não, não vou segurá-la, exclamou com uma voz que mal disfarçava o pânico. Adela olhou para ele, confusa e preocupada, sem entender o que estava acontecendo. O que você está dizendo, Javier? O que há com você? Javier a olhou com uma mistura de incredulidade e dor. Olhe para a cor da pele deste bebê. Ela não é minha filha, disse, sua voz cheia de uma amarga certeza. Você me traiu, Adela, acrescentou com uma fúria contida, como se aquelas palavras fossem a única coisa que desse sentido à sua confusão. As palavras de Javier atingiram Adela como um balde de água fria. Seu coração começou a bater forte e a incredulidade logo se transformou em uma tristeza profunda. Javier, do que você está falando? Sussurrou, sua voz quebrando enquanto as lágrimas começavam a rolar por suas bochechas. Você foi o único homem na minha vida. Você me conhece bem, sabe que eu nunca te trairia. Nunca. Mas Javier, cego pela confusão e pela dor, não estava mais disposto a ouvi-la. Não, isso não pode ser. Essa bebê não é minha filha, insistiu, balançando a cabeça com desespero. Sem dizer mais nada, virou-se e saiu do quarto, fechando a porta com tanta força que o barulho ecoou pelos corredores do hospital. Javier, volte, por favor. Precisamos conversar, gritou Adela desesperada, mas suas palavras se perderam no vazio. A porta já estava fechada e o eco de suas súplicas desapareceu lentamente, deixando para trás uma dor insuportável. Ela ficou ali, sozinha com sua filha nos braços, enquanto as lágrimas caíam silenciosamente, vendo como seu mundo, que parecia tão perfeito minutos antes, começava a desmoronar. Nesse momento, os olhos de Adela se encheram de lágrimas. Nunca imaginou que Javier a acusaria de traição em um momento tão especial. Percebendo a tensão, a enfermeira entrou no quarto e, preocupada, perguntou: Adela, está tudo bem? Ele fez algo com você? Não, está tudo bem. Obrigada, minha filha e eu vamos ficar bem, respondeu Adela, tentando conter o choro, enquanto abraçava sua bebê. Embora estivesse feliz por sua filha, a atitude fria de Javier a deixou devastada. Ela se lembrou de sua avó Paulina, que a criou com amor e princípios sólidos. Paulina, uma mulher de fé, sempre lhe dizia: Adela, a fé e o amor nos sustentam nos momentos difíceis. Essas palavras ecoavam em sua mente enquanto buscava consolo na lembrança de sua avó. Adela, sempre sonhei em vê-la se formar, disse Paulina com uma voz suave e cheia de esperança. Eu sei, vovó, e esse é o meu sonho também, respondeu Adela segurando sua mão. Paulina suspirou, lembrando-se de sua juventude difícil. Nunca tive a oportunidade de estudar, mas você tem. Você é inteligente e determinada. Sei que será muito feliz. Prometo me esforçar, vovó. Quero que se sinta orgulhosa, disse Adela, admirando sua avó. Um mês depois, Paulina foi hospitalizada e faleceu, deixando Adela completamente sozinha. No velório, cercada de conhecidos, Adela se aproximou do caixão e sussurrou: Vou te fazer sentir orgulhosa, vovó. As lágrimas corriam enquanto acariciava a cabeça da avó pela última vez e, ao se despedir, desabou em um choro inconsolável. Um mês após a morte de Paulina, Adela se mudou para a capital para estudar gastronomia, seu sonho de infância. A casa que compartilhava com a avó era alugada, mas Paulina havia deixado algumas economias. Não era muito, mas o suficiente para começar. Ao chegar na capital, Adela desceu do ônibus com sua mala desgastada, sentindo-se pequena diante da imensidão da cidade.
Apesar da intimidação do ambiente, sua determinação era firme. Com o dinheiro que tinha, podia pagar um lugar simples por um tempo. Caminhando pelas ruas movimentadas, Adela parou diante de um edifício antigo com uma placa de "Aluga-se". Entrou e foi recebida pelo zelador, que a levou a um modesto apartamento no 3º andar. Apesar das paredes descascadas e da vista para um beco, Adela sorriu ao verificar a água e a luz, lembrando-se dos conselhos da avó. Adela apertou a mão do zelador, agradecendo com uma mistura de felicidade e nervosismo. Graças a Deus, não terei que vagar pelas ruas. Suspirou aliviada. Após pagar o aluguel adiantado, deixou sua mala no quarto e, sem perder tempo, saiu novamente à procura de trabalho. Finalmente, conseguiu um emprego como faxineira em um escritório. Embora o trabalho fosse duro e as horas longas, sabia que era um passo em direção ao seu sonho de estudar gastronomia. Com esforço, conseguiu economizar o suficiente para iniciar seu curso de culinária na universidade, assistindo às aulas à noite, cansada, mas determinada. Com 19 anos, Adela se sentia madura, graças à criação da avó. Um dia, em um festival culinário da universidade, preparou um prato tradicional de sua cidade natal. Javier, um estudante de medicina, o provou e, após uma conversa animada, pediu para conhecê-la melhor. Adela e Javier começaram a sair pouco depois do festival. "Nunca conheci alguém como você", disse Javier, impressionado com sua história de vida. "Você é incrivelmente forte, Adela." Apesar de virem de mundos diferentes, ele de uma família rica e ela de origens humildes, o charme, a gentileza e a empatia de Javier conquistaram Adela. Eles se apaixonaram profundamente, compartilhando sonhos entre as aulas. "Não pare de lutar pelo que você quer", dizia Javier, apoiando-a em cada passo. Logo após Adela terminar a universidade, ela ficou grávida de Lucas. "Vamos ser pais", disse Javier emocionado. Casaram-se e foram muito felizes quando Lucas nasceu saudável, justo quando Javier se formava em medicina. 4 anos depois, com uma vida mais estável, uma surpresa os aguardava. Enquanto preparava café, Adela sentiu um mareio repentino e teve que se apoiar no balcão. "Você está bem, mamãe?", perguntou Lucas preocupado. "Acho que tenho algo para te contar", murmurou Adela com um sorriso de surpresa. Javier, ao ver que Adela estava se apoiando, aproximou-se rapidamente. "Você está bem, querida?", Logou perguntou com preocupação. Adela, sorrindo, respondeu: "Estive um pouco tonta e enjoada. Acho que deveria fazer um teste, não acha?". Horas depois, enquanto estavam no sofá, Adela mostrou o teste positivo. "Isso não estava no plano, mas nosso bebê receberá muito amor", comentou Javier, segurando sua mão. "Javier, nem sei o que dizer", respondeu Adela, acariciando a barriga. Lucas, intrigado, perguntou: "Mamãe, você está bem?". "Sim, meu amor. Mamãe vai ter um bebê", respondeu ela, sorrindo. Com o tempo, prepararam o quarto para o bebê e se certificaram de que Lucas se sentisse incluído neste novo capítulo. A casa estava cheia de alegria e expectativas. Um dia, no hospital, Javier, mostrando nervosismo, perguntou a Adela: "Você está nervosa, querida?". Zrenia, enquanto segurava sua mão, tentando esconder sua própria inquietação. O médico entrou na sala com um sorriso caloroso, e Lucas olhava fascinado para a tela do ultrassom. Adela, apertando a mão de Javier, esperava ansiosa enquanto o médico ajustava o equipamento. A imagem na tela ficou mais clara, e o médico, com uma expressão alegre, anunciou que teriam uma menina. Lucas, emocionado, começou a pular de alegria ao saber que teria uma irmãzinha que prometeu cuidar. Seus pais, comovidos, compartilharam um olhar de felicidade. Adela, entre risos e lágrimas, disse a Lucas que ele seria o melhor irmão do mundo, enquanto Javier beijava a testa da esposa e anunciava que a pequena Teresa estava a caminho.
Apesar de o parto não estar planejado, o casal esperava com expectativa a chegada do bebê. No entanto, tudo foi desmoronado no dia do parto. Ao ver que sua filha havia nascido com a pele escura, Javier, em um acesso de raiva, acusou Adela de infidelidade e abandonou o quarto, fechando a porta com um estrondo. Adela ficou sozinha, sentindo-se desamparada com sua recém-nascida. Consumido pela raiva, Javier não voltou ao hospital, nem se preocupou em buscar Lucas com a babá. Ele estava completamente fora de controle. Javier, sentindo-se profundamente traído, decidiu buscar consolo e conselho com seus amigos. Sabia que um grupo deles costumava se reunir em um bar próximo às sextas-feiras à noite. Então, sem pensar muito, foi até lá. O ambiente do bar estava carregado de fumaça e conversas animadas, mas Javier mal o notava. Ao chegar, seus amigos o receberam com sorrisos e piadas, mas logo perceberam que algo estava errado. Com um rosto sombrio e uma bebida apertada entre suas mãos trêmulas, Javier começou a contar o que havia acontecido. Ela me enganou. Não pode ser de outra forma. Como é possível que uma menina com a pele negra seja minha filha? Não há ninguém na minha família com essa herança. Exclamou, com a voz carregada de incredulidade e desespero. Ramiro, um velho amigo da universidade que sempre foi direto, foi o primeiro a responder. Javier, isso é inaceitável. Você tem que se divorciar dela. Não pode permitir que isso continue assim. Disse com firmeza, suas palavras cheias de indignação. Os outros amigos, embora um pouco mais cautelosos, assentiram em concordância. O apartamento é seu, um presente de seus pais. Ela não tem direito de ficar aí, acrescentou outro, reforçando a ideia de que Javier deveria tomar uma decisão drástica. A pressão de seus amigos aumentou a angústia de Javier, que já estava à beira de um colapso emocional. A dor em seu coração era insuportável e as lágrimas começaram a brotar sem controle. Ele chorou desconsoladamente, sem conseguir conter a tempestade de emoções que o atingia. Seus amigos o observavam com preocupação, mas continuavam a incitá-lo a agir, convencidos de que o melhor seria se afastar de Adela. No dia seguinte, Javier não apareceu no hospital. Ignorou as ligações de Adela e de outros familiares, trancando-se na escuridão de sua sala de estar. Deixou-se cair no sofá, com a mente perdida em um mar de raiva e confusão. O homem amável e carinhoso que havia sido, estava desaparecendo, substituído por alguém consumido pela raiva e indignação. 2 dias depois, Adela voltou para casa com Teresa nos braços, seguida por Lucas, que caminhava ao seu lado com uma mistura de curiosidade e preocupação. Ao entrar na casa, encontrou Javier na sala, com o rosto rígido e avermelhado, evidenciando o sofrimento que havia passado durante esses dias. Javier, onde você esteve? Você poderia ter buscado Lucas na babá. Ele esteve lá esses 2 dias, disse Adela, com a voz trêmula, esperando uma resposta que nunca viria. Javier a olhou com frieza e, com um tom carregado de sarcasmo, respondeu: Fiquei pensando se Lucas também é realmente meu filho. Adela, chocada com suas palavras, tentou manter a calma. Com suavidade, indicou a Lucas para ir ao seu quarto e fechar a porta, protegendo-o da tensão no ar. Em seguida, colocou a pequena Teresa no carrinho que estava preparado na sala. Javier, com os olhos acesos pela raiva, apontou para a porta e gritou, sem se importar com a presença de Lucas: Não temos nada para conversar, Adela. Você nos desonrou. Quero que você saia da minha casa agora mesmo. Suas palavras ecoaram pela casa, preenchendo-a com uma dor ainda mais profunda, enquanto Adela, com o coração despedaçado, tentava processar a devastadora realidade que enfrentava. Javier, por favor, quando te desonrei? Reflita um momento, suplicou Adela entre lágrimas. Javier, enfurecido, apontou para Teresa e gritou: Olhe para ela. Lucas, aterrorizado e chorando, correu para fora do quarto pedindo:
Mamãe, papai, por favor, não briguem. Adela, incrédula, respondeu: Você não pode julgar nossa filha pela cor da pele. Como médico, deveria entender que isso não tem uma explicação simples. Nunca te enganei. Teresa é sua filha. Com o rosto avermelhado pela raiva, Javier respondeu: Não tenho parentes com essa cor, portanto, Teresa não pode ser minha filha. Saia agora mesmo, antes que eu perca o controle. E quem sabe se Lucas também é meu, apesar de ser branco. Javier, chorando, saiu batendo a porta e ameaçou: Vou dar uma volta. Quando voltar, não quero te ver aqui. Leve seus filhos se necessário, mas não quero te ver mais. Isso está me destruindo por dentro. Adela ficou imóvel, com as palavras de Javier ecoando em sua mente. Embora a dor fosse esmagadora, sabia que precisava agir imediatamente. Na sala havia uma mala e mochilas com o essencial. A cada item que empacava, a tristeza e desesperança a envolviam. Lucas estava sentado no chão ao lado das malas, chorando e chamando pelo pai ausente. Mamãe, para onde vamos? E papai não vai com a gente? Perguntava repetidamente, sua confusão evidente. Adela abraçava Teresa, sua filha recém-nascida, que dormia tranquilamente apesar do caos emocional ao seu redor. Com tristeza, Adela beijou a testa do bebê e garantiu a Lucas, seu filho mais velho, que tudo ficaria bem, embora sua voz tremesse de angústia. Respirando profundamente, Adela saiu do apartamento, consciente de que nunca mais voltaria. Ao chegar na rua, parou um momento para olhar o lugar que um dia foi seu lar. Com determinação, se dirigiu para a igreja que costumava frequentar, buscando refúgio e consolo. Ao entrar no templo silencioso e ser recebida com calor, sentiu um alívio temporário. Ajoelhou-se diante do altar com Lucas ao seu lado e Teresa nos braços, suplicando a Deus com a voz trêmula e lágrimas nos olhos: Por favor, ajude-me, proteja meus filhos e mostre-me o caminho. Aceitarei o que vier com gratidão. Sua súplica ressoou no vazio do recinto. Lucas chorava e chamava por Javier, dizendo: Papai, venha aqui, por favor. Adela o acariciava suavemente e se ajoelhava, suplicando em silêncio: Deus, por favor, me dê um sinal. Preciso saber o que fazer. Com o rosto molhado em lágrimas, mantinha os olhos fechados em oração, esperando algum tipo de resposta. Lucas, exausto, finalmente se deitou e adormeceu, enquanto Teresa emitia suaves sons de sono, alheia à angústia de sua mãe. No dia seguinte, uma amiga da igreja, Maria, ajudou Adela a encontrar uma pequena casa com 3 quartos. É um lugar modesto, mas é um bom começo, disse Maria com um sorriso encorajador. Embora Adela precisasse de cerca de 6 semanas para se recuperar do parto, não pôde esperar tanto. As amigas da igreja a ajudavam com as tarefas domésticas, mas tinham suas próprias vidas e não podiam ficar muito tempo. Adela enfrentava críticas e fofocas dos vizinhos que sussurravam: Como ela pôde fazer isso? Não se importou com sua família? Decidida a melhorar sua situação, Adela renunciou à licença maternidade e voltou ao trabalho como chefe de cozinha em uma casa de luxo. Seu chefe lhe perguntou: Adela, você tem certeza de que está pronta para voltar tão cedo? Apesar de um salário relativamente bom, o dinheiro não era suficiente para cobrir todas as despesas, especialmente com a necessidade de pagar uma babá. Farei o que for necessário para sustentar meus filhos, disse a si mesma, enquanto se esforçava para equilibrar seu trabalho e sua nova vida. Uma manhã, enquanto Adela saía de casa com Teresa no carrinho e Lucas ao seu lado, tentava ignorar os olhares e murmúrios dos vizinhos. Ao passar pela esquina, ouviu 2 mulheres murmurando: Olha, a infiel, como teve coragem de fazer isso com seu marido? Disse uma, olhando-a com desprezo. É uma vergonha, e os pobres filhos devem sofrer com ela, respondeu a outra. Adela sentiu vergonha e raiva, mas continuou com a cabeça erguida. Sabia que precisava ser forte por seus filhos. Deixou seus filhos com Celina, a babá,
e foi trabalhar. Ao voltar para casa, notou os olhares de 2 homens que comentavam em voz baixa. Ela teve o que mereceu. Javier era um bom homem, disse um. Sim, mas quem sofre são os filhos, respondeu o outro com falsa compaixão. Adela apertou a mão de Lucas e empurrou o carrinho de Teresa com mais força, lutando contra as lágrimas. Chegou em casa exausta e disse a Lucas: Vamos, é hora do jantar. Lucas, confuso, perguntou: Mamãe, por que as pessoas falam coisas ruins sobre você? Adela se ajoelhou ao seu lado e respondeu: Às vezes as pessoas não entendem a verdade, mas estaremos bem. Com o tempo, a solidão e as responsabilidades começaram a afetar o desempenho de Adela no trabalho. Uma manhã, enquanto preparava um prato complexo, ela se distraiu pensando em seus filhos e nos comentários dos vizinhos, o que fez com que a comida queimasse. Adela, o que você fez? Exclamou sua patroa, Violeta, ao perceber o cheiro de queimado. O almoço está arruinado, acrescentou com desagrado. Desculpe, senhora Violeta, eu me distraí por um momento. Pediu desculpas Adela ao ver o problema. Isso não pode acontecer de novo. Limpe a bagunça e tenha mais cuidado, ordenou Violeta. Os erros continuaram. Em outra ocasião, Adela colocou sal demais no prato principal, o que desagradou os convidados. O que está acontecendo, Adela? Perguntou o senhor Alfredo, tentando manter a compostura. Sempre valorizamos sua comida, mas agora parece que você não está prestando atenção, comentou com uma expressão preocupada. Desculpe, senhor Alfredo, estou passando por um momento difícil. Prometo melhorar, respondeu Adela, com lágrimas nos olhos. Apesar de suas promessas, os problemas não cessaram. Os pratos, que antes recebiam elogios, agora eram criticados. Um dia, Violeta convocou Adela para uma conversa séria. Adela, precisamos discutir sua situação. Entendemos que você está passando por dificuldades, mas isso está afetando seu trabalho. Os últimos pratos têm sido inaceitáveis, expressou Violeta com preocupação. Eu sei, senhora Violeta. Estou tentando dar o melhor de mim, mas está difícil, respondeu Adela entre lágrimas. Infelizmente, precisamos de alguém que mantenha o padrão de qualidade. Por isso, lamentamos informar que precisamos te demitir, concluiu Violeta com um suspiro. Desesperada e sem emprego, Adela mal tinha dinheiro para cobrir mais um mês de aluguel. Enquanto preparava uma refeição simples, um forte golpe na porta a assustou. Ao abrir, encontrou o senhor Douglas, seu senhorio, com uma expressão séria. Boa tarde, dona Adela. Precisamos falar sobre o aluguel, disse diretamente. Senhor Douglas, por favor, ainda não encontrei trabalho. Poderia me dar mais alguns dias? Suplicou Adela com a voz trêmula. Desculpe, mas não posso esperar mais. Você está atrasada e tenho outros inquilinos interessados na casa, respondeu Douglas firmemente. Por favor, eu tenho 2 filhos pequenos e não temos para onde ir, insistiu Adela, enquanto as lágrimas enchiam seus olhos. Nesse momento, Lucas se aproximou preocupado. Mamãe, está acontecendo algo ruim? Adela tentou sorrir e disse: Não se preocupe, querido, estamos apenas conversando. Senhora Adela, entendo sua situação, mas preciso recuperar a casa, expressou o senhor Douglas, visivelmente desconfortável ao olhar para Lucas. Já lhe dei mais tempo do que o habitual. Você deve desocupar antes do fim do dia, afirmou com firmeza. Por favor, só mais alguns dias. Não posso deixar meus filhos sem um teto, implorou Adela desesperada. Lamento não poder fazer isso. Voltarei no final do dia e espero que a casa esteja vazia, concluiu Douglas, virando-se e saindo. Adela, em choque, observou a casa que agora parecia vazia e fria. Depois de alimentar as crianças, começou a empacotar suas coisas. Lucas, com preocupação nos olhos, perguntou: Mamãe, para onde iremos? Encontraremos um lugar, meu amor. Eu prometo, respondeu Adela, tentando manter a calma,
enquanto segurava as lágrimas. Quando Douglas voltou no final do dia, Adela estava pronta, com suas poucas pertenças ao lado da porta. Fez uma última tentativa. Senhor Almeida, por favor, deixe-nos ficar mais uma noite. Ainda não encontramos um lugar. Mas Douglas, embora desconfortável, manteve sua postura. Desculpe, senhora Adela, já aluguei a casa para outra família que chega hoje. Com o coração pesado, Adela pegou as malas, segurou a mão de Lucas e empurrou o carrinho de Teresa para fora da casa. Caminhou lentamente até encontrar um banco no parque, onde se sentou e abraçou seus filhos. Ficaremos bem. Deus nos guiará, sussurrou, tentando se convencer enquanto enxugava as lágrimas. Um vizinho, Ramon, a viu chorando e se aproximou com preocupação. Adela, o que aconteceu? Nervosa, ela respondeu. Fui despejada, não tenho para onde ir. Com compaixão, Ramon disse. Não se preocupe, você não vai ficar na rua. Venha para minha casa, lá podemos conversar. O ambiente era simples, com móveis antigos e fotos nas paredes. Ramon ofereceu uma cadeira ao Meitla e, ao ouvir sua história, ficou profundamente comovido. Desde que Javier me expulsou de casa, minha vida tem sido um caos, confessou Adela, exausta. Ramon lembrou-se de sua própria solidão após a morte de sua esposa e a ausência de seus filhos. Adela, você pode ficar aqui. Não é muito, mas é um lar seguro, disse Ramon com voz consoladora. Obrigada, senhor Ramon. Você está nos salvando, respondeu Adela, aliviada. Você não precisa me agradecer, minha filha. Às vezes, ajudar os outros dá sentido às nossas vidas. Já ganhei um neto, acrescentou Ramon, sorrindo. Com a ajuda de Ramon, Adela e seus filhos se instalaram na casa. Lucas adorava ter um avô, e Adela recuperou a esperança. Ramon compartilhava histórias de sua juventude, e Adela se lembrava de sua avó. Graças ao apoio de Ramon, Adela encontrou forças para seguir em frente, procurar emprego e cuidar de seus filhos. Ramon se tornou um avô adotivo para Lucas e Teresa e uma fonte de inspiração para Adela. Meses depois, a família estava unida e feliz, cercada de carinho. Adela, trabalhando como cozinheira em um restaurante, conseguiu uma promoção e contratou uma babá, permitindo a Ramon retomar sua rotina. A alegria e a paz voltaram às suas vidas, e Adela se sentiu grata pela segunda oportunidade que a vida lhe deu. Uma tarde, enquanto Adela estava na cozinha preparando o jantar, Ramon entrou acompanhado por um homem alto com um largo sorriso. Ramon apresentou o homem com entusiasmo. Adela, te apresento a Oscar, o cuidador de quem te falei, disse Ramon, apontando para o jovem. Oscar estendeu a mão com simpatia. Prazer em conhecê-la, Adela. O prazer é meu, Oscar. Ramon só tem elogios para você, respondeu Adela, apertando sua mão. Ramon acrescentou com um tom alegre. Oscar vem para coordenar a próxima etapa dos cuidados. Não só me ajudará com os exercícios, como também será um grande apoio. Adela, desejando mostrar sua gratidão, disse: Fique para o jantar conosco, Oscar. Ramon interveio. É uma excelente ideia. Assim, Oscar pode se acostumar com sua cozinha, já que virá às tardes. Nos dias seguintes, Adela e Oscar se encontravam com frequência. Durante uma tarde tranquila, enquanto as crianças brincavam no jardim, Adela e Oscar conversavam na varanda. Como é para você cuidar de Ramon? Perguntou Adela. Oscar sorriu e comentou. É uma experiência gratificante, embora não sem desafios. Ramon às vezes age como se fosse muito mais jovem. E você, Adela? Como está lidando com tudo isso? Adela respondeu com um sorriso tranquilo. Meus filhos são minha maior motivação. Este é o momento mais sereno que tive, desde que decidi criá-los sozinha. À medida que os dias passavam, Adela e Oscar começaram a se conhecer melhor. Em uma noite, depois de colocar as crianças para dormir, sentaram-se na sala de estar enquanto Ramon descansava no quarto.
Adela compartilhou sua história, refletindo sobre como sua vida havia mudado ao encontrar em Ramon uma figura paterna, já que havia sido criada por sua avó. Olhando para suas mãos, disse que às vezes parecia irreal pensar no passado depois de tudo o que havia vivido. Oscar, com uma expressão de compreensão, falou sobre seus próprios desafios. Explicou que, assim como Adela, ele havia enfrentado momentos difíceis, como a recente separação de sua esposa. Apesar de ter sido uma decisão dolorosa, considerava que era necessária para encontrar a paz. Seu sorriso, embora triste, refletia sua aceitação das mudanças. Com o tempo, a amizade entre Adela e Oscar cresceu. Adela aguardava ansiosamente os momentos que passavam juntos. Em uma noite especial, enquanto compartilhavam um jantar depois de colocar as crianças para dormir, Oscar olhou nos olhos de Adela, destacando a conexão que estavam formando. Oscar expressou a Adela o quanto valorizava sua companhia, mencionando que os últimos meses haviam sido mais suportáveis graças a ela. Adela respondeu que sentia o mesmo, destacando como a presença de Oscar havia sido um alívio para ela, e mencionou que Lucas o adorava e sentia falta do pai. Oscar, com seriedade, admitiu que começava a ter sentimentos por Adela, ao que ela respondeu com um sorriso, reconhecendo seus próprios sentimentos, mas admitindo um certo medo. Com o tempo, o relacionamento entre Adela e Oscar evoluiu de uma amizade para um romance. Oscar se tornou uma presença constante e estável, oferecendo apoio tanto a Ramon quanto a Adela e seus filhos. Lucas e Teresa rapidamente se afeiçoaram a ele, que lhes mostrou carinho e atenção. As noites em que Adela e Oscar cozinhavam juntos, compartilhando risadas e confidências, trouxeram uma nova alegria à vida de Adela, um sentimento que ela não esperava experimentar. Um dia, enquanto Adela revisava seu armário em busca de um documento, deixou cair uma caixa com fotos de seu casamento com Javier. Oscar, ao entrar e ver as fotos espalhadas pelo chão, se ofereceu para ajudar, mas Adela se sentiu desconfortável. Embora Oscar tenha notado seu desconforto, decidiu não insistir. Ramon também entrou, informando que Teresa estava chorando e parecia precisar de sua mãe, e viu as fotos no chão. Adela, após um momento, mostrou as fotos para Oscar e Ramon. Ambos notaram que os olhos de Javier eram semelhantes aos de Teresa, e Ramon elogiou Lucas por acalmar Teresa com sua companhia. Oscar, decidido a abordar um assunto delicado, disse a Adela que sentia que ainda tinha pendências com seu passado. Adela, reconhecendo a que ele se referia, suspirou e perguntou se ele estava falando de Javier. Oscar disse que, embora soubesse que ela não precisava provar nada, acreditava que resolver esses sentimentos poderia ajudá-la a encontrar paz e seguir em frente. Você tem razão, Oscar. Às vezes sinto essa tristeza e algo inconcluso, disse Adela, refletindo em silêncio. Javier nunca se preocupou com Lucas, o filho que viu crescer, acrescentou enxugando as lágrimas. Você o sente falta? Perguntou Oscar, segurando a mão dela e olhando-a com encorajamento. Não, Oscar, Javier é passado, mas o que ele fez e como agiu ainda me afeta, especialmente aquela cena na frente de Lucas, um menino pequeno, respondeu Adela. Então, como podemos te liberar desse peso? Em que posso te ajudar? Disse Oscar, beijando-a na testa. Minha avó dizia que o verdadeiro caráter de uma pessoa se revela em tempos difíceis. Javier mostrou suas verdadeiras prioridades sob pressão. Ele mesmo, sem empatia. Só pensava em si mesmo, explicou Adela. Falar sobre isso é reconfortante, mas ainda sinto esse peso dentro de mim, acrescentou com os olhos marejados. Vamos resolver isso. O que você gostaria de fazer? Perguntou Oscar, sorrindo aliviado por vê-la se abrir. Adela se levantou e voltou com um envelope na mão, explicando que havia guardado a escova de cabelo de Javier para um possível exame de DNA quando ele dizia que Teresa não era sua filha.
Embora não tivesse ousado fazer isso antes, sentia que era o momento apropriado para realizar o exame. Oscar a incentivou a prosseguir com o teste, não para provar nada a Javier, mas para que Adela pudesse encontrar a paz que precisava. Ela aceitou com alívio, reconhecendo que tomar essa decisão lhe trouxe tranquilidade. Ela fez o exame na clínica usando a escova guardada. Enquanto aguardava os resultados, sentiu-se mais leve e aliviada, impulsionada pelo apoio de Oscar e pela decisão de agir por conta própria. Quando os resultados confirmaram que Javier era de fato o pai biológico de Teresa, Adela encontrou uma paz interior que não experimentava há muito tempo. Com Oscar ao seu lado, sentiu-se preparada para enfrentar qualquer desafio, com o coração mais leve e a alma renovada. Javier, abatido, estava em seu apartamento quando sua mãe, Helena, chegou de visita. Ao vê-lo, sua preocupação aumentou e lhe perguntou angustiada o que estava acontecendo. Javier, com os olhos inchados de tanto chorar, confessou que sentia falta de Adela e Lucas, mas não conseguia parar de pensar que ela o havia traído. Helena se sentou ao seu lado e pediu que ele contasse tudo. Javier relatou desde o nascimento de Teresa até o momento em que expulsou sua família. Helena, horrorizada, exclamou que era absurdo ter agido daquela forma por causa da cor da pele da menina. Javier, com lágrimas no rosto, admitiu que sentia muita falta deles. Helena, com o coração partido, revelou que seu pai tinha preconceitos e que ela havia ocultado uma parte importante da história familiar. A que você se refere, mãe? Perguntou Javier, desconcertado. O bisavô materno, meu avô Javier, tinha a pele escura, respondeu Helena segurando suas mãos. Era um homem incrível, mas a cor da pele dele nunca foi mencionada porque sua bisavó era branca. O tom de Teresa vem dele, é uma herança genética. Como médico, você sabe que os genes podem pular gerações e aparecer mais tarde. É raro, mas pode acontecer. Eu não sabia, mãe, porque nunca me contou. Javier começou a chorar, compreendendo a injustiça que havia cometido com Adela. Estava em choque. O preconceito do seu pai me fez ficar em silêncio, mas nunca imaginei que isso causaria tanto sofrimento. Lamentou Helena, triste. Mãe, o que eu fiz? Fui tão injusto com Adela. Expulsei minha família por um preconceito que nem era meu. Chorou Javier, arrependido, enquanto se agarrava à mãe. Javier, agora que você sabe a verdade, é hora de fazer as pazes. Vá atrás de Adela, peça desculpas e recupere sua família. Eu também quero conhecer minha neta, o encorajou Helena. Você tem razão, mãe. Preciso encontrar Adela e me desculpar, respondeu Javier, enquanto enxugava as lágrimas. Tudo vai dar certo, filho. Faça o que é certo, disse Helena com um sorriso, embora sua tristeza ainda se refletisse em seus olhos. Com o apoio de sua mãe, Javier decidiu procurar Adela e corrigir seu erro. Sabia que não seria fácil, mas estava determinado a recuperar a confiança e o amor de sua família. Naquela noite, mal conseguiu dormir, pensando em como abordar a situação com Adela. Na manhã seguinte, nervoso, Javier pegou seu celular, olhou o número de Adela, respirou fundo e finalmente pressionou o botão de chamada, sentindo seu coração bater forte enquanto esperava que ela atendesse. Javier ligou para Adela, com a voz trêmula enquanto tentava manter a calma. Após um tenso silêncio, ela atendeu com cautela. Javier, com a garganta apertada, explicou que havia conversado com sua mãe, que lhe revelou que seu bisavô era negro, algo que ele ignorava. Admitiu seu erro, reconhecendo que agiu por ignorância e preconceito, e pediu uma oportunidade para se desculpar pessoalmente. Adela, ainda ferida, lembrou o dano que causou, mencionando o quanto Lucas sentia falta dele e que Teresa nem o conhecia. Apesar de tudo, concordou em encontrá-lo para conversar e combinaram de se encontrar naquele mesmo dia. Javier,
Ao receber o endereço, sentiu uma mistura de alívio e ansiedade. Ao chegar, avistou uma pequena casa aconchegante. Respirou fundo antes de bater na porta, e quando Adela a abriu, pôde ver em seu rosto o cansaço, mas também a determinação para resolver as coisas. Adela o convidou a entrar, e Javier viu Lucas brincando, e Teresa tentando engatinhar na sala. 2 homens, Ramon e Oscar, observavam da mesa. Javier cumprimentou nervosamente Lucas e os homens antes de Adela levá-lo ao seu quarto para conversar em particular. Javier, com lágrimas nos olhos, admitiu seu erro, explicando que não conhecia a história de seu bisavô e que deixou a ira e a desesperança o cegarem. Pediu desculpas pelo sofrimento que causou. Adela, mantendo uma expressão séria, disse que o permitiu ver os filhos porque ele tinha direito, mas deixou claro que já não o amava mais. Ela explicou que seu coração agora pertencia a Oscar, o homem que lhe ofereceu abrigo. Javier, desesperado, implorou a Adela para voltar com ele, expressando seu amor com frustração. Adela, firme e segura, entregou o exame de DNA para confirmar que Teresa era sua filha, deixando claro que não voltaria com ele. Explicou que estava feliz com Oscar e planejava se casar com ele, agradecendo a Javier por ter se divorciado legalmente. Garantiu que ele poderia ver os filhos quando quisesse, mas que seu relacionamento havia terminado e ela estava em paz. Javier, compreendendo a situação, sentiu-se devastado, mas encontrou consolo ao abraçar Lucas e dizer-lhe que a avó sentia falta dele. Ao pegar Teresa nos braços, sentiu uma profunda emoção e arrependimento por tê-la rejeitado, chorando enquanto a menina lhe sorria. Adela permitiu que Javier aproveitasse o momento com seus filhos, sentindo um profundo alívio. Apesar das dificuldades, havia encontrado a força para seguir em frente e construir uma nova vida com Oscar. O futuro agora se apresentava cheio de possibilidades. Teresa e Lucas cresceram rodeados de amor, enquanto Adela prosperava em sua carreira e redescobria a alegria de viver. A dor do passado foi se dissipando, e a fé que herdou de sua avó Paulina a guiava. Finalmente, Adela encontrou a paz e a felicidade que tanto desejava, formando uma nova família unida pelo amor e pela resiliência. Javier, arrependido, se tornou um pai amoroso e presente para seus filhos. Transformado pela experiência, dedicou seu tempo a projetos sociais que promoviam igualdade e inclusão, buscando se redimir e deixar um legado positivo para o futuro.